Sabe qual é a grande diferença entre sorte e estratégia no mundo da análise esportiva? É ter um método. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Decodificar o jeito de pensar de um especialista, transformar a análise dele num plano de jogo claro que qualquer um pode seguir. E tudo, absolutamente tudo começa com essa filosofia aqui. Pensa nessa frase como a regra número 1. Ou seja, a oportunidade precisa ser confirmada ali, na hora, com o jogo rolando. Senão, o dinheiro fica quieto. É a base da disciplina. A paciência aqui não é esperar, é uma estratégia. Então, olha só o nosso caminho. A gente começa com essa regra de ouro, depois vê como usá-la para fugir de armadilhas lá na Europa e também na Série B. Aí, a gente mergulha de cabeça na complexidade da Série A. No final, a ideia é ter um plano de jogo completo. Bora lá? Ok, vamos direto ao ponto. O princípio central é bem simples. As melhores oportunidades não estão em tentar adivinhar o futuro antes do jogo. Elas aparecem quando a gente reage ao que está acontecendo em tempo real durante a partida. A grande vantagem está em ser um bom observador e não um vidente. Agora vamos para a prática. E o primeiro exemplo vem dos Jogos Europeus. Eles são um estudo de caso perfeito para a gente aprender a arte de dar um passo para trás e entender que, muitas vezes, a jogada mais inteligente é não fazer jogada nenhuma. Olha só essas armadilhas aqui. Cremonese quase não tem informação disponível. Alavés contra a Valência, equilibrado demais com Valência que não ganha de ninguém fora de casa, e West Ham e Brentford, os dois times numa fase terrível e com as cotações iguaizinhas. Quando o próprio mercado parece confuso, tentar adivinhar é um erro. São casos claros da nossa regra principal. Ou espera para ler o jogo ao vivo ou guarda o dinheiro. Agora a gente vai mais fundo. Esse aqui é um quebra-cabeça clássico, sabe? Um jogo onde a história que o mercado conta e a história que os dados mostram são completamente diferentes. É exatamente aqui que uma boa análise começa a brilhar. A visão de mercado é bem direta. Com uma cotação de 2,10, o Ferroviário é o favorito. E por quê? Bom, a resposta mais óbvia é porque o Paysandu é o lanterna. Parece uma lógica simples, né? Mas é uma lógica perigosamente incompleta. E é aqui que a gente faz a pergunta que muda tudo. Ok, essa é a história que as cotações estão contando. Mas e a história dos números? O que os dados de desempenho realmente dizem sobre essa partida? E é aqui que a narrativa do mercado começa a fazer água. A primeira evidência: o Ferroviário ganhou só uma das últimas 8 partidas em casa. Uma. Só esse dado já deveria fazer qualquer um questionar, e muito, esse favoritismo todo. E aqui vem a estatística que é a cereja do bolo, a que transforma a análise em uma oportunidade clara. O Paysandu sofre quase metade dos gols que leva nos últimos 15 minutos de jogo. Isso não é coincidência, é um padrão. É um problema crônico de defesa que cria o cenário perfeito para uma análise ao vivo, buscando chances ali no finalzinho do jogo. Certo. Agora vamos pegar essa mesma lógica e levar para um cenário ainda mais complexo, a Série A. Aqui, a gente vai ter que analisar coisas mais sutis, como a dinâmica de um clássico, o perigo de um favorito enganoso e, o mais importante de tudo, o conceito de valor. Esse jogo é um exemplo perfeito do que a gente pode chamar de impasse. São duas equipes numa fase horrorosa. Apostar em qualquer um dos lados antes da bola rolar é a mesma coisa que jogar uma moeda para o alto. A confiança dos dois times está baixíssima, o que torna qualquer previsão para jogo uma furada. Agora, vamos adicionar o fator histórico à análise. Nesse clássico entre Vasco e Fluminense, existe um tabu de quase uma década. O Fluminense não ganha na casa do Vasco desde 2015. Isso não quer dizer que o resultado já está decidido, claro que não. Mas cria uma pressão psicológica que a gente só consegue avaliar de verdade assistindo ao jogo, sentindo o clima da partida. E além do tabu, clássicos como esse costumam ter padrões. A rivalidade esquenta o jogo, o que geralmente resulta em muitos cartões. A vontade de ganhar dos dois lados tende a criar um jogo mais aberto, mais ofensivo. O ponto-chave é: esses padrões não servem para a gente adivinhar o vencedor, mas sim para guiar o nosso olhar durante o jogo, para saber o que procurar quando a bola rolar. E para a gente fechar essa parte, vamos falar de um dos conceitos mais importantes que existem, o de valor. Vamos usar o jogo entre Santos e Vitória para entender por que um time que tem mais chance de ganhar nem sempre é uma boa aposta. A matemática aqui não mente. Uma cotação de 1,62 significa que o mercado espera que o Santos vença em 62% das vezes. Mas, quando a gente olha para o histórico, o Santos, em situações parecidas, só vence em 53% das vezes. Essa diferença de 9% é armadilha. É o que a gente chama de falta de valor. Você paga um preço
por uma probabilidade que na prática não se confirma. Então, qual é a estratégia aqui? É a paciência. É sentar e assistir ao jogo. O Santos está dominando, está pressionando, criando chances claras de gol. A decisão só deve ser tomada depois dessa confirmação visual. Aí deixa de ser um pulo no escuro baseado em cotações sem valor e passa a ser uma decisão informada. Bom, depois de passar por todos esses cenários, chegou a hora de juntar todas as peças. Vamos amarrar essas lições numa estratégia coerente. Esse é o plano de jogo, o método para pensar como um especialista. Então, aqui está o resumo. Primeiro, disciplina é tudo. A melhor decisão, muitas vezes, é não decidir nada. Segundo, sempre questione as cotações, procure os dados que o mercado pode estar ignorando. Terceiro, contexto é rei. Fatores como histórico, fase do time, tudo isso conta. Quarto, foque no valor e não só em quem tem mais chance de vencer. E, acima de tudo, confie na sua leitura ao vivo. O que acontece em campo é a verdade mais pura que existe. E para terminar, fica essa reflexão. A mudança de perspectiva é essa. É sobre parar de apostar na sorte e começar a investir em análise, transformando um palpite numa decisão estratégica. É essa escolha que, no longo prazo, define o resultado.